Breaking news, ou melhor, fake news. A família Santo Domingo, que teria feito uma oferta de 2 bilhões, 1 bilhão em investimento, mais 1 bilhão para assumir a dívida do Santos, que compraria a SAF do Santos, se manifestou em relação a essa notícia envolvendo aí a compra da SAF do Santos. Precisamos falar sobre esse assunto aqui. Eu tenho algumas coisas para a gente poder debater sobre essa situação. Se inscreve aí no canal, tá? Deixa o seu like, é muito importante para você se inscrever, deixar o like. A gente tem que falar aqui da notícia que foi feita aí pelo jornal O Globo, foi apurado também por diversos jornalistas, saiu em muitos lugares. A gente tem que fazer uma reflexão aqui sobre essa situação que é bastante importante. Eu acho que todo mundo tá mirando no lugar errado, tá? Então eu acho que a gente precisa parar, pensar e entender algumas situações que acontecem dentro do Santos Futebol Clube hoje, tá? Bom, tá aqui o roteirinho. Se inscreve, ativa o sininho, não esquece da inscrição. Vamos bater 18 mil inscritos ainda esse mês? Faltam uma semana, vamos bater 18 mil. Se inscreve aí, dessa força, tá? Deixa o like, tá? Tá aqui, ó, deixa o like. Assim que você clicar no like, a barrinha de comentários vai pro lado, aí você clica no botão de hypar, comenta a sua opinião sobre isso tudo e compartilha o vídeo. Aqui na direita, tabelinha do grupo de membros do canal. Já está atualizada também com nossos novos membros que foram entrando nesse mês. Então, seja também parte do nosso grupo de membros lá no WhatsApp, tá? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp. Se você se tornar membro, assim que você clicar no botão e se tornar membro, vai aparecer o link do WhatsApp. Você clica e vem para o nosso grupo para poder conversar aqui sobre o Santos todos os dias, tá? Vou colocar para vocês aqui rapidinho, primeiro um vídeo que eu fiz aqui e vamos trazer para vocês a tela. Deixa eu só colocar aqui a tela para a gente poder ouvir o que eu disse naquele dia que saiu a notícia, tá? Vamos ouvir rapidinho só o que eu quis dizer para vocês, ó. Mas o que eu queria trazer para vocês rapidamente é essa informação que eu achei bem estranho. No mesmo dia sair aí as duas matérias, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, dando conta aí de que a família Santo Domingo está investindo no futebol. Para mim, isso parece muito mais uma tentativa de elevar o nome da família na mídia, tá? Do que de fato uma proposta com intenção de compra mesmo. Vamos esperar os próximos capítulos aí. Bom, o que eu trouxe aqui, né, nesse vídeo? No dia 13 de janeiro, a gente teve a informação veiculada pelo Lauro Jardim no jornal O Globo, e no mesmíssimo dia também, lá em Londres, saiu a notícia de que a família Santo Domingo também estaria envolvida na compra de uma parte do Chelsea. E aí, o que eu entendi naquele momento era, pô, é muito estranho, no mesmo dia sair no Brasil e na Inglaterra, né, uma notícia envolvendo investimento no futebol do mesmo grupo, né, em grandes marcas, no Santos e no Chelsea. Para mim, aquilo era muito mais uma situação de você trazer o nome da marca para a mídia. Porém, nos dias seguintes, a gente teve muitos veículos de informação grandes trazendo a mesma informação. Lauro Jardim, inclusive, naquele dia, trouxe que o Santos estava recebendo uma oferta, né, de 1 bilhão, tá? 1 bilhão em investimento, mais 1 bilhão para assumir a dívida. Logo na sequência, ele também traz a informação de que o Grupo Santo Domingo chegaria ao Brasil para negociar já nessa semana, assistiriam inclusive o clássico entre Santos e Corinthians, para já começar aí o investimento e aí todas as tratativas em relação à compra do Santos. O que aconteceu também é que vários grupos aí de setoristas, jornalistas, trouxeram também informação de que também tinham essa informação. Grupo A Tribuna, Globo Esporte, Lucas Bussetti, diversas pessoas trouxeram e a gente debateu a informação, obviamente, porque quando todo mundo está trazendo a informação, a gente entende que as apurações estão corretas, certo? Porém, a gente precisa fazer uma grande observação, tá? Como que funciona essa apuração dos jornalistas para entender a informação e qual é a veracidade dela? A gente tem contatos dentro do clube, pessoas que trabalham dentro do Santos, pessoas que estão no dia a dia, que têm contatos dentro do Santos, pessoas que são amigos de amigos que estão ali próximos no dia a dia, e assim a gente vai buscando informação e trazendo para vocês. Eu tenho poucos contatos, por isso que eu não trago tanta informação para vocês. Mas eu sei de amigos que eu tenho que têm sim muitos contatos e trazem informações. Não à toa eu tenho parceria aqui no canal com o De Olho no Peixe, com o Wagner Frederico, que a gente faz live junto. Então a gente tem bastante contatos com pessoas que vivem esse dia a dia, tá?
que acontece? A gente tem que ter um certo cuidado para conversar com algumas pessoas. Se eu pergunto para uma pessoa X e falo: "Ó, tá acontecendo isso do Santos, tal, pô, o que que tá acontecendo? Tem como você esclarecer?" A pessoa vem e me traz a informação, fala: "Ó, é em off, eu não posso te contar isso oficialmente, mas assim, em off é isso, isso e isso." Aí eu pego aquela informação, converso com uma outra pessoa, pego ali 3 pessoas, bateu a informação, beleza, tem várias pessoas de diversos setores, diversos lugares de dentro do Santos que estão batendo a informação. Então isso bate, isso está correto. Isso é mais ou menos, bem por cima, tá? Como funciona uma apuração. Lógico que tem todo o envolvimento de confiança com a fonte, de tempo de relacionamento, você saber se aquela pessoa tem ou não uma intenção, né, de tentar manipular uma informação, tem todo esse trabalho, mas por cima é mais ou menos assim que funciona. Só que quando você pergunta, você imagina no dia a dia, eu pergunto para uma pessoa, ó, tá acontecendo isso? Ela me conta, é, tá acontecendo sim. Eu pego aquela informação e não veiculo aquilo lá, não trago para ninguém. Aquela pessoa vai falar, pô, ele não tá confiando em mim, porque eu passei o negócio falando que é verdade, ele não confiou e não noticiou. O cara não tá confiando no que eu tô dizendo. E aquilo pode se desgastar conforme vai passando o tempo, você perde ali, às vezes, até a confiança numa fonte. Então, eu entendo, de verdade, eu entendo grupos jornalistas que têm a sua apuração, trazem a informação e, na verdade, ela não é verdadeira. Porque ele tem meio que uma certa obrigação moral de trazer aquela informação. Ele tem informação porque ele vai segurar, certo? Só que, dentro do próprio Santos, a gente tem algumas pessoas que têm interesse em manipular a informação. Então, num exemplo bem raso, tá? Se eu sou o presidente do Santos e eu quero trazer uma informação para tentar elevar a minha moral, eu posso pegar aquela informação e falar: ó, eu tive uma reunião assim, 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 fiz isso, 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 e eu passo ali para 3, 4 pessoas. Eu sei que aquela informação ela vai meio que entrar pelos corredores. As pessoas vão conversar sobre aquilo. E aquilo, uma hora ou outra, vai chegar num jornalista. Por mais que aquela fonte esteja sendo fiel, ela ouviu de fato aquilo, a informação que vai chegar não é verdadeira, porque foi passada de forma equivocada por pessoas de dentro do Santos que têm interesse em passar aquela informação. E isso vem acontecendo de forma recorrente. É só a gente pegar nos detalhes. É às vezes num programa, por exemplo, lá no Esporte por Esporte, quando o Marcelo Teixeira fala intencionalmente, para quem não lembra, quando o Santos volta da segunda divisão, com as frases: já temos um técnico, eu tenho já acertado um camisa 9 e um camisa 10. Não falou de forma oficial, não falou para nenhum veículo ao vivo, mas ele soltou no estúdio. E aí o jornalista pega aquela informação e fala: opa, se o presidente falou, por que, que eu não vou veicular isso? E vai lá e repassa. E no final, a gente não tinha técnico nenhum. Por quê? Porque não tinha nada assinado. Ah, mas então o problema foi o Galo. Quem manteve o Galo? O presidente? Ah, temos aqui, ó, estamos avançando em relação à nova vila. Quem que vai veicular isso? Os portais que apuram a informação. De fato isso está acontecendo? Não, não está. A gente não teve avanço nenhum sobre a nova vila. Então, para mim, essa situação do Grupo Santo Domingo foi uma situação de você trazer o nome da empresa para o mercado, de tentar elevar a moral, tentar colocar na mídia, porque, querendo ou não, foi veiculado em todo lugar. Grupo Santo Domingo, comprando uma parte do Chelsea, uma parte do Santos, não sei o que e tal. No final, eles trazem uma nota oficial dizendo que não tem envolvimento nenhum, intenção alguma de nada em relação ao Santos. Isso não seria um tiro no pé se eles de fato quisessem? O que eu peço para vocês é: não tomem cuidado com o veículo que você acompanha, porque o veículo ele não tem culpa, ele traz a informação que ele apura. A gente tem que tomar cuidado com quem está dentro do Santos e tentando manipular a sua cabeça, tentando fazer com que você acredite no que eles estão dizendo. Porque hoje o que está sendo passado de dentro do Santos para fora é: o Tiquinho não está correspondendo. O Tiquinho ganhou 1,5 milhão e não está conseguindo atender as expectativas. O Tiquinho não quis sair do Santos emprestado. O Tiquinho não está se incomodando em ficar no banco e ser só opção. O Tiquinho não consegue atender fisicamente a expectativa. O Tiquinho, o Tiquinho, o Tiquinho. Mas quem é que está trazendo a informação de o Santos contratou o jogador errado?
que já estava encostado no Botafogo, que o Botafogo já achava que não podia atender a expectativa, que o Santos usou um dinheiro que receberia pelo Jair e gastou esse crédito no Tiquinho. No ano passado, as informações eram: o Tassiano não joga na Vila, sente a pressão, não consegue jogar, o Tassiano não serve, o Tassiano não tem motivação, o Tassiano não consegue dominar uma bola. Quando na verdade era: o Santos trouxe um cara que é um bom reserva, que pode ser uma boa opção para o elenco, e pagou um valor absurdo que receberia pelo Jean Lucas. As coisas estão se invertendo. Porque de dentro do Santos se passa a informação que quer. E aí o jornalista tem a obrigação de passar para quem está realmente assistindo o conteúdo produzido. Mas o problema é quem está passando a informação de dentro do Santos, com interesses de manipular a situação. Porque o Santos tentou o Loyola. O Santos foi atrás do Loyola, o Santos conseguiu acertar com o Loyola, o Santos conseguiu acertar com o Independiente, o Santos não tem mais o que fazer, segundo as informações de dentro do Santos. A culpa não é do Santos, o Santos fez tudo certo. O problema foi o Huachipato que não quis vender. Mas por que o Huachipato não quis vender? Porque o Independiente devia dinheiro ao Huachipato, ele não confiava que o Santos ia pagar para o Independiente, aí o Independiente repassaria. A desconfiança não é com o Santos, não. A desconfiança é com o Independiente. Porque vai que o Independiente recebe o dinheiro e não repassa. Então como é que eles venderam para o Pisa da Itália? Eles confiam agora, só agora, que o Pisa vai pagar o Independiente e aí eles vão passar o dinheiro para o Huachipato. Mas quando o Santos ia pagar, eles não confiavam que o Independiente ia passar o dinheiro para o Huachipato. Qual a diferença de onde vem o dinheiro? Sabe qual é? A credibilidade no mercado, em que o Santos se enfiou, graças à transferban de João Basso, graças à transferban de Pedro Caixinha, porque o Santos vende o Souza para tentar pagar essas dívidas que a própria gestão fez. Porque não devolveu o João Basso, porque contratou errado o Pedro Caixinha, porque contratou errado o Pedro Martins, que deu uma multa absurda pro Caixinha. Mas é muito mais fácil dizer que o Santos acertou tudo com o Loyola. E eu não tô falando que o jornalista disse errado, não, tá? Tô falando que de dentro do Santos passaram essa informação intencionalmente pra gente achar que o problema não é o Santos. Que o problema são os outros. Porque o Santos fez tudo correto. Quem tá fazendo errado são os outros. O Santos não se manifestou em relação ao Grupo Santo Domingo, mas deixou a notícia correr, deixou o boato. Ninguém de dentro do Santos se manifestou oficialmente, não houve nota oficial. Por quê? Porque durante esses dias, aí querendo ou não, hoje já é dia 21, a gente teve uma semana de notícias sobre SAF, sobre 2 bilhões, sobre o Grupo Santo Domingo, vindo assistir a partida e o Santos não se manifestou em relação a nada. Enquanto isso, o Santos perdia para Palmeiras e empatava com o Guarani. E o Gabriel não joga, porque o planejamento é ridículo. Porque o Gabriel Bom Tempo não consegue entrar em campo. Porque o Tiquinho Soares, segundo o Santos, não é problema de planejamento do Santos. É o Tiquinho que não quer jogar. É o Tiquinho que não aguenta. O Alexis Duarte gastaram 4 milhões. E muita gente falava, não, mas ele é real. O Vojvoda já disse que ele é o melhor zagueiro do Santos. Será que o Vojvoda disse isso mesmo? Porque o próprio presidente disse que o Vojvoda conhecia o Bilal Brahimi, que pediu insistentemente, segundo o próprio presidente. Eu acho que chega, né? Eu acho que já deu. Esse ano é ano de eleição no Santos. E tende a ficar cada vez pior. E eu já cansei de ficar tentando aqui falar de forma controlada sobre as coisas que acontecem no Santos. Eu amo falar só sobre futebol, só sobre o resultado dentro de campo. Só que tá chegando num nível de cara de pau, de tanta mentira que sai de dentro do Santos para os jornalistas. Eu tô cansado de ver ataques a amigos que estão noticiando porque é o papel deles. Se alguém que trabalha no De Olho do Peixe, no Diário do Peixe, no Meu Peixão, no Globo Esporte, os canais que cobrem o Santos, todos eles, trazem a informação, a culpa não é deles. Eles apuram e quem tá dentro do Santos é que mente para eles. Porque tem interesse em manipular a informação.
Saiu esses dias a informação sobre o José Caicedo. O Santos não demorou muito e passou por jornalistas. Não temos interesse. Por quê? Porque ele foi oferecido. O Santos não foi atrás. Então, quando o Santos quer desmentir, ele vai lá e desmente. Mas quando não quer, deixa a notícia correr, porque é interessante para a gestão. Então vamos começar a acordar e entender que nesse ano de eleição vai ficar cada vez mais insuportável. Porque eu não sei se você percebeu, justamente no ano de eleição é o ano em que o Instagram do nosso presidente tá, ó, bombando. É um conteúdo atrás do outro. Até com o IA ele começou a querer mexer, né? É um negócio inacreditável. Eu tô de saco cheio dessa manipulação de informação. Se inscreve no canal, deixa o seu like, põe a sua opinião aqui nos comentários, compartilha o vídeo, ativa o sininho, faz todo o protocolo que a gente gosta aí e faz bem para o nosso canal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.